Boa noite. Boa noite a todos os participantes da live. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, o tema da live: Reforma Tributária, Impactos no Setor de Saúde, que tem como realização a Unite Health e apoiadores a FEUSPAR e a CN Saúde, onde agradeço o presidente Breno Monteiro pelo imediato apoio. E os participantes convidados: William Bora, sócio-diretor da prática de impostos da KPMG, Tiago Devisati e Tomás Uccelli, sócios da Opus Full Contabilidade. A Unite Health, ela vem se consolidando como um player para negociações coletivas de insumos e serviços para hospitais, estabelecimentos de serviço de saúde. Esse modelo traz uma redução de custo de aproximadamente 30% de forma imediata, o que se transforma na atual conjuntura em dinheiro imediato. Aproveito para anunciar que a United Health realiza um mega evento nos dias 13 e 14 de agosto do ano de 2026, na cidade de Londrina, no Paraná. Então, vou passar aqui a palavra para os nossos convidados, participantes. Começar aqui com o William. William, tudo bem? Muito obrigado por participar com a gente, né? É um prazer tê-los aqui com o nosso sistema de saúde, com o nosso ecossistema, né, junto com a Night Health, CN Saúde e FEUSPAR. Então, obrigado, Rangel, pela introdução e aproveito aqui também para agradecer ao convite, né, por estar participando dessa live hoje com vocês. É uma honra para mim aqui poder discutir um tema tão importante, né, que vai mudar tanto aí o nosso cenário tributário brasileiro e trazer um pouco aí de tudo isso para o público aqui da live de hoje. Então, estou muito contente de estar participando. Como você disse, eu sou sócio da prática de impostos da KPMG e tenho conduzido projetos de implementação de reforma tributária nas indústrias aí Brasil afora, inclusive em indústrias do setor de saúde aqui, onde temos impactos relevantes também. Então, para a gente iniciar aqui, Rangel, talvez um pouco o nosso bate-papo, acho que é ideal aqui que a gente faça um conceito básico, né, do que a reforma tributária está trazendo, o que está mudando dentro desse novo contexto tributário do Brasil aí, que o pessoal tanto fala, está nas mídias, né, tem muita informação por aí, qualquer vez que a gente abre o jornal ou abre um site de notícias aqui, a gente vê algo relacionado à reforma tributária, então que a gente comece o dia de hoje conduzindo talvez aqui um contexto, né, dar uma contextualizada na reforma, e no segundo momento aqui, com o apoio dos nossos colegas que estão na live aqui, a gente vai discorrer um pouquinho sobre algumas dúvidas aí, perguntas do público, tá? Nesse início, então, eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês tenham uma visão aqui de um pano de fundo do que a gente está falando. E dando início aqui, então, sobre o que está mudando, né, pessoal? Vocês já estão vendo a minha tela, né? Acredito que sim, certo, Rangel? Então vamos lá. Obrigado. Que a gente está, qual que é a proposta da reforma tributária que a gente tem hoje aqui no Brasil, tá, pessoal? A gente está mudando, então, os tributos atuais de consumo, tá? Que aí no Brasil a gente tem os tributos que vocês enxergam aí do lado esquerdo da tela, né? Que é o ICMS, que é um tributo estadual sobre circulação de mercadorias, né? Temos o ISS, que é o imposto sobre serviços aí de competência municipal, e temos PIS, COFINS e IPI, que são de competência federal, né? Que eles vão mudar para um tributo novo aqui, né? Que seria um tributo novo, que é o conhecido como IVA aqui, o Imposto sobre Valor Agregado. Deveríamos ter a substituição desse 5 por 1, né? Só que desde o início aqui a gente já começou enfrentando algumas dificuldades com a reforma tributária no sentido de que a gente não conseguiria ter um tributo único no Brasil, então a gente teve a necessidade de começar a dividir isso em alguns tributos aqui, cada um com a sua função, né? Então nasceu aqui o IBS e ICBS, né? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele é de competência aqui municipal, estadual, né? Ele vai substituir o I de ICMS e o I de ISS, né? Aí temos também a CBS, que é a Contribuição para Bens e Serviços, que vai substituir as contribuições do PIS e da COFINS, tá? Então, esses dois tributos, eles nascem juntos aqui, eles vão caminhar juntos. A diferença é que eles têm uma competência distinta, né? Um é controlado por estados e municípios e o outro vai ser controlado aí pela União, né? A gente tem aí a Constituição também um novo tributo chamado de imposto seletivo, né? Ele ficou conhecido na mídia aí como imposto do pecado, né? Ele tem
a função aqui de desincentivar o consumo daquilo que traz riscos aí à saúde e ao meio ambiente, tá? Tem uma lista bastante definida de quais produtos estão dentro dessa tributação. A gente tem lá cigarros, bebidas açucaradas, veículos, embarcações, aeronaves. Tem uma lista bastante clara ali de quais são os produtos que vão ter a incidência desse imposto seletivo. O IPI, que é um tributo aqui sobre produtos industrializados, né, que a princípio ele deixaria de existir, só que se ele deixasse de existir, a gente traria um problema aqui para o pessoal lá da Zona Franca de Manaus, né, que prontamente levantou a mão e falou: a gente não pode deixar de existir o IPI aqui, porque senão a gente perde um pouco perde bastante da competitividade da Zona Franca. Então o governo manteve o IPI aqui, mas aí nessa função de manter o equilíbrio econômico da Zona Franca de Manaus. Então o IPI ele vai a zero, né? Via de regra vai a zero, exceto para os produtos que concorrem com a Zona Franca de Manaus. Então aqueles produtos que são industrializados naquela região, se eu tenho algum contribuinte industrializando fora da Zona Franca de Manaus, ele continua pagando IPI nos produtos dele quando concorre com a Zona Franca. Todos os outros produtos vão a zero, tá? E existe aí na Constituição também a possibilidade aí de alguns estados virem a criar uma contribuição estadual para suprir aí perdas com fundos que esses estados tinham até 2023. Essa nova contribuição ela não está regulamentada, tá, pessoal? Ela existe na Constituição Federal, essa previsão de que os estados possam criar, mas essa nova contribuição não está regulamentada. Então, hoje nós temos, de novo, né, IBS, CBS e o imposto seletivo, o IPI mantido, mas com uma nova função. Esses são os 4 tributos que a gente tem sobre o consumo dentro dessa nova perspectiva, tá? Só para trazer um pouquinho aqui do cenário de como isso vai acontecer ao longo da jornada. Então, de fato, é uma transição de 10 anos aqui que nós vamos ter, né? A gente iniciou isso em 2023 e nós vamos com essa transição tributária até 2033, tá? E os grandes marcos que nós temos aqui é 2025 agora. A gente tem um novo modelo de nota fiscal eletrônica aí que já está em implementação pelas empresas, né? Com obrigatoriedade a partir de janeiro de 2026. Em 2026, os contribuintes precisam fazer aqui o destaque no documento fiscal de 1% de IBS e CBS, já começa, né, o ano que a gente chama de ano de teste da reforma tributária, né, onde a gente começa com essa alíquota de 1%, sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, né, para que o governo consiga, então, mensurar, né, qual é o tamanho de IBS e CBS na economia, e com isso ele consiga determinar qual será a alíquota de IBS e CBS de 2027 para frente. Então, a gente precisa que esse ano de 2026 aconteça dessa forma, né? E aí a gente vai para 2027, onde a gente começa as alterações, então, dos tributos atuais para os novos, né? Em 2027, então, a gente extingue o PIS e COFINS deixa de existir, e a CBS passa a ser tributada integralmente, né? Substituindo o PIS e COFINS. Também em 2027, vale destacar, a gente vai ter uma redução do IOF sobre as operações de seguro, né? Então, o seguro ele perde essa tributação do IOF, então tende a ficar mais barato, seguros de modo geral, tá? A gente tem também em 2027 a redução do IPI a zero, exceto para aqueles produtos que concorrem com a Zona Franca de Manaus, e a gente começa a ter, então, a tributação também do imposto seletivo em 2027, né? Lá o imposto do pecado, ele começa em 2027. Em 2028, nenhuma alteração. 2029, a gente começa a segunda grande transição, que é onde a gente começa a trocar o ICMS e o ISS pelo IBS. Há uma razão de 10% ao ano, tá? Entre 2029 e 2032. Então, lá em 2029, né, quando eu chegar em 2029, eu reduzo 10% da minha alíquota do ICMS ou do ISS, aqui no caso, né, de prestação de serviço de saúde, etc. Eu reduzo em 10% essa alíquota e aumento 10% a alíquota do IBS. E vou fazendo isso até 2032. Então, lá em 2032, eu já vou estar com 40% da alíquota de ICMS e ISS reduzido da minha operação e já vou ter 40% da alíquota do IBS ali tributada nas minhas operações. Até 2033 eu faço daí, de fato, a virada completa do programa, extinguindo ICMS e ISS e tributando integralmente o IBS, tá? Então, a gente tem um caminho longo para a gente percorrer aqui, a gente vai conviver com 2 regimes, né? Ao longo dessa jornada, né? A gente tem LPIS, COFINS, ISS, IBS, toda essa sopa de letrinhas. A gente vai convivendo com isso ao longo dessa transição, mas é muito marcadinho ali o que vai acontecer em cada etapa, tá? A alíquota, pessoal, a gente tem aqui uma expectativa em relação à alíquota. A alíquota não está definida ainda em relação ao IBS e CBS, tá? Vale destacar isso. A gente tem alguns estudos aqui do governo, do Ministério da Fazenda,
em relação ao texto da lei, porque a alíquota está muito condicionada ao texto da lei, né? E esse texto da lei ele vem sendo alterado ao longo aí do trâmite legislativo, e agora a gente tem aí uma expectativa que essa alíquota ela fique, né, na casa de 26,5% a 28% de alíquota de IBS e CBS, né, juntas aqui. IBS e CBS vai ter de 26,5% a 28% de alíquota, é o que o mercado calcula e espera. E algumas operações vão ter alguma redução de alíquota aqui. O serviço de saúde está nessa exceção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas para a gente saber qual que é a alíquota de verdade, a gente vai precisar passar por 2026, então, medir através deste 1% de IBS e CBS que a gente vai ter na economia, e o governo vai conseguir determinar qual será a alíquota lá no futuro, tá? Passando um pouquinho aqui só sobre a questão das alíquotas reduzidas, então essa alíquota de 26,5% ou 28%, aonde parar essa alíquota, né? Alguns setores da economia são beneficiados aqui com redução dessa alíquota, né? Destaque aqui, redução de 100% ali para a cesta básica, frutos, ovos, né? Hortícolas e tal. E a parte de saúde aqui, pessoal, tem uma redução na coluna do meio que vocês enxergam ali, de 60%. Então, serviços de saúde, medicamentos, dispositivos médicos, né, dispositivos de acessibilidade aqui para pessoas com deficiência, tudo isso vai estar dentro de uma relação de operações com redução de 60%. Então, se eu estou falando lá naquela alíquota de 26,5%, digamos que a alíquota geral pare em 26,5%, a operação aqui de serviços de saúde e dispositivos médicos, ela vai cair vai trabalhar com uma alíquota de 10,6%, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui que seria essa alíquota de 26,5% reduzida, tá bom? Essa lista de quais serviços, quais medicamentos têm redução, isso está lá na legislação. Tem uma lista lá certinha com todos os serviços médicos, tá? E é uma lista bastante extensa dos serviços médicos que são beneficiados com redução, tá? Então veja que não é a instituição que é beneficiada, é o serviço que é beneficiado. Então eu posso ter uma clínica que tem um profissional que presta determinado serviço, ou uma clínica que presta determinado serviço, ou um profissional, né, individual ali na pessoa jurídica prestando algum determinado serviço, é o serviço que vai ter a tua alíquota reduzida, tá, pessoal? Então, esses são alguns detalhes só para a gente contextualizar um pouquinho de como é que vai funcionar essa reforma e os principais pilares que nós temos aqui, né? E agora eu devolvo aqui para o pessoal para o Rangel aqui, para a gente ir para uma sessão de perguntas, né? Agora que a gente passou desse panorama geral da reforma, vamos para a sessão de perguntas aqui, porque eu fiquei sabendo que tem pergunta boa por aí já. Obrigado, William. Tiago também, e o Tomás, né, está aqui com a gente, da Opus Full, Contabilidade. Então, essas perguntas, né, nós já temos algumas perguntas aqui, o pessoal já foi mandando para a gente. Então, vou passando para vocês. Eu acho que poderia começar ali com a primeira pergunta, para o próprio William mesmo, para já startar. Pode ser? Isso, daí depois vem Tiago, Tomás, e podemos fazer Claro, sem essa. problema. Isso, Pode então, ser, tá João, bom. claro. E outra, nada impede Tranquilo. de um complementar o outro aí. Eu acredito que nós estamos construindo junto e aprendendo junto, né, principalmente da parte de cá, né, dos prestadores de serviço, e vocês, mais do que ninguém, na expertise de vocês, vão conseguir passar isso daí para a gente, deixando a gente de uma maneira mais segura dentro desse turbilhão que vai ser essa reforma tributária, principalmente quando a gente vendo assim uma novidade, né? Uma novidade, mas como é que vai ser? A gente sabe que o governo ele pensa num modelo mais moderno, né? Numa forma que tem um maior controle. E isso daí nós como prestadores e consumidores e como nação nós queremos sim que venha impostos aí de uma forma mais justa também, não é verdade? E lógico, nós temos que preparar para isso, porque quem não está preparado, o que vai acabar acontecendo? Vai pagar mais imposto. Então, Perfeito. pagamos imposto, é bom para o país, é bom para que devolva aí para a comunidade, para a população? Sim, mas vamos pagar aquilo que é justo e é correto. Tá? E nada melhor do que pessoas, né, como vocês, instituições como o KPMG, Oxfam, né, para nos orientar e para nos dar um norte aí nessa nova reforma tributária. Tá bom? Então, eu sei, né? O William já fez um apanhado, uma bela apresentação, mas eu gosto de estar reforçando um pouco dentro daquilo, porque é só, acho que é repetindo que nós vamos acabar gravando, né? Então, quando a reforma tributária começar a valer na prática, William?
Na prática, ela começa em 2026, né? O pessoal, às vezes a gente escuta ali, reforma tributária para 2033, né? Reforma tributária para 2029. Uns que dizem que é para 2027, né? Eu digo que a reforma é 2026, né? Logo ali, janeiro está batendo a porta já, e os contribuintes, eles são aqui já convidados pelo fisco, né? A começar já, então, a fazer essa tributação daquele 1% ali que eu comentei, porque o governo precisa medir isso, né? O governo está chamando aqui que é o ano de teste, né? Mas eu brinco que é um teste valendo já, né? Um teste onde a gente precisa, a gente tem documento fiscal para cumprir, né? Tem um novo layout de nota aí que precisa ser cumprido, ele é obrigatório a partir de janeiro de 2026 já. O governo até deu uma flexibilizada 2 semanas atrás aqui, né? Permitindo que os contribuintes não destaquem o valor do IBS e CBS na nota. Mas isso não quer dizer que eu não precise fazer essa apuração do 1%. Aquela operação do 1% é devida. Então, como é que eu deixo isso de forma mais clara para vocês, né? A legislação ela fala o seguinte: eu tenho um documento novo, fiscal, tenho um documento fiscal novo, e o governo está pedindo para que eu coloque, né, destaque no documento fiscal esse 1% de IBS e CBS. Uma vez destacado, eu não tenho obrigação nenhuma mais a cumprir. Basta que eu destaque no documento fiscal, eu não preciso sequer fazer o pagamento para o fisco. Então, 2026, eu não estou falando em pagamento, a gente não fala em pagamento do tributo ainda, não é aumento de carga tributária em 2026. Longe disso, mas eu preciso destacar esse 1% no documento porque o governo precisa medir, precisa testar o sistema, tudo precisa rodar, tanto do lado do governo quanto do lado do contribuinte. Então, esse primeiro ano de teste que a gente tem, eu preciso destacar isso no documento. O que o governo flexibilizou foi o seguinte: se eu, por algum motivo, tiver impossibilitado de destacar isso no documento fiscal, meu sistema não está emitindo, eu estou com algum problema sistêmico, etc., você precisa sim pegar, então, o teu valor da tua receita, pagar esse 1% de IBS e CBS para o governo e descontar do teu PIS e COFINS. É isso que o governo pede. Veja, ele não está pedindo para aumentar, cara. Então eu tenho que pagar 1%? Não. Recolhe 1%, mas desconta lá do teu PIS e COFINS, reduz o teu PIS e COFINS, tá? Que o governo precisa medir de alguma forma. Ou ele vai medir através do teu documento fiscal emitido, o valor destacado, ou através desse 1% que você vai recolher aqui e vai daí abater do teu PIS e COFINS, tá? Para você não ter aumento de carga tributária. Então a brincadeira começa em 2026 mesmo, tá? Então é aí que a gente começa a embarcar nessa história. O que vai se acontecendo no decorrer aqui é só a mudança de alíquota, né? Eu vou baixando os tributos atuais e vou aumentando a alíquota dos tributos novos. Ótimo, ótimo. Devisati, quais são os novos tributos criados aí pela reforma tributária? Bom, primeiro agradecer Rangel, pessoal do NutriHealth, nossos apoiadores. É uma honra para nós aqui da Opsul estar participando dessa live. Vamos lá. Bom, como o William já mencionou, a reforma tributária ela instituiu o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que ele vai ser recolhido e repassado para as entidades federais, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, para os estados e municípios. Também mencionou a questão do imposto seletivo, né? O imposto do pecado. Então, esses são os novos tributos que passarão a ser implementados, como mencionado pelo William agora há pouco, em 2026. Eu vou fazer um comentário rápido, porque assim, a reforma começa em 2026, né? Para as empresas, para os CNPJs, existe essa questão simplesmente da nota fiscal, mas para a parte contábil, tributária, ele já reflete e muito. Então, como mencionado pelo William, a gente tem que fazer as apurações, então tem que descontar. Se o contribuinte não fez o destaque na nota, nós vamos ter que mandar o DARF para que as empresas paguem, e tem obrigação acessória sobre esses novos tributos também. Então, não dá para esperar 2027, 2026 já está valendo, né? Entendi, entendi. E só para reforçar, né? Qual ali a substituição? Então está entrando o IBS, né? E o CBS, eles vão substituir quais impostos? Que atinge diretamente, principalmente a área da saúde, né? Exato. Veja aqui, né? A gente tem hoje, quando a gente fala que substitui aqui o setor de saúde, a gente olha muito ali para a parte de PIS e COFINS, obviamente, o ISS, né? Mas o ICMS também impacta nas compras, né? Então a gente acaba que todos os tributos aqui são impactados, né? Ou na base da venda ou da prestação de serviço,
ou na base da entrada, né, daquilo que eu compro, daquilo que eu me acredito e etc, né? Então, esses tributos, ele vai substituir os tributos sobre o consumo aqui, né, que a gente tem hoje dentro do nosso contexto tributário brasileiro, que é o ICMS, que é o PIS e COFINS e o ISS, tá? Lembrando que o IPI está mantido, então não vai ser substituído, ele muda de função, né? O que vai deixar de existir, então, é o ICMS, que hoje, né, traz uma dificuldade bastante grande no dia a dia das operações, né? O ICMS, a gente brinca aqui que é o patinho feio, né, da legislação de consumo do Brasil, né? Porque se eu lanço um produto hoje, para eu descobrir como é que eu tributo ele, eu tenho que dar pelo menos uma semana, 2 semanas aí para o time do tributário para saber, né? Da onde vai, para onde, da onde vem, para onde vai, que NCM que é, né? Tem benefício fiscal, não tem, é importado, não é importado, tem conteúdo. Então é um verdadeiro desafio aqui definir. É. Então, esse ICMS, toda a complexidade dele deixa de existir, né? O ISS aí com mais de 5 mil municípios Brasil afora, né? E suas legislações próprias de imposto sobre serviço também, né, vai deixar de existir ao longo dessa jornada aí, e o PIS e COFINS, que são contribuições federais aqui que impactam todo o setor aqui de saúde também, né, também deixam de existir, e esse por primeiro, né, esse já em 2027 já vai ser extinto aí, substituído pela CBS, né, e aí tem o desafio aí da gente entender, né, qual que é essa nossa carga tributária desses tributos hoje, e qual que é a carga tributária que vem aí, né, pelos novos tributos que o Devisati comentou aqui, né, que IBS e CBS Imposto Seletivo que estão vindo, né? Então, a gente tem que fazer conta aqui. E o que eu percebi ali na sua apresentação, a questão do ISS, né? Porque nós temos uma situação assim, cada cidade, muitas vezes, uma cidade é vizinha da outra, um paga 5%, outro paga 3%, outro paga Uhum. 4%. E isso, no momento que você falar, vai ter um imposto basicamente único, e eles vão se entender depois, fica na mente que, bom, então o ISS vai ficar uma alíquota somente, e que deixou entender que não, que pode ser que continue dessa forma, cada município ditando a regra ali do seu imposto, né, sobre serviço. É isso É, mesmo? é isso mesmo, né? Veja, a gente sai desse cenário de ter uma alíquota por produto ou por serviço, a gente vai para uma alíquota que ela vai ser igual para bens, serviços e direitos, né? Mas essa alíquota ainda pode ser diferente a depender do município, né? Porque ela é uma alíquota composta parte pela União, parte por Estado e parte pelo município. Então, e a tributação agora ela tem uma mudança interessante, que ela passa a ser uma tributação que a gente fala que é no destino. Hoje é na origem, né? Hoje, se a minha empresa está estabelecida, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, se a minha empresa está em Curitiba, eu pago o tributo hoje para Curitiba. Tem algumas exceções que eu já pago no destino hoje, o ISS, né? Mas, via de regra, eu pago na origem, né? Todo o sistema de IBS e CBS novo, o pagamento é no destino, é para onde eu estou prestando o serviço. Se ele for prestado localmente, é lá onde eu estou prestando o serviço. Então, isso é uma mudança bastante grande. E, sim, eu posso ter alíquotas diferentes a depender do município para onde eu estou vendendo, ou no município onde eu estou prestando o meu serviço, que aí eu vou ter que olhar para a alíquota daquele município. Então, se eu estou aqui em Curitiba, todo produto, serviço ou direito que for consumido por uma empresa ou por uma pessoa física aqui em Curitiba vai ter a mesma alíquota. Mas pode ser que lá em São Paulo a alíquota seja diferente. Pode ser que na cidade vizinha aqui, Curitiba, por exemplo, tem a cidade de São José dos Pinhais. Pode ser que a alíquota de São José dos Pinhais seja diferente da de Curitiba, né? Mas lembrando que a tributação é pelo consumo. Então aí tem que ver como é que os municípios vão querer trabalhar isso, né? Porque aumentar demais essa alíquota municipal pode afastar o consumo, né? Eu posso optar por comprar na cidade vizinha aqui, que é mais barato, do que comprar na cidade onde eu estou. Hoje a gente vê muito movimento de um prestador de serviço falar, não, eu vou ter minha sede em tal lugar porque o imposto ali, né, emite a minha Sim, nota com um imposto menor, falando isso aí. isso. Então, hoje, vamos dizer assim, essa dança de cidades, né, muitas vezes não vai importar. Por quê? Porque se ele está aqui, por exemplo, Londrina, Perfeito. né, ele faz serviço para Curitiba, ele vai pagar pela alíquota de Curitiba. É isso, De né? Curitiba. É isso aí. Então vai passar, vai mudar a visão, né? Não importa onde eu estou, o que importa é para onde eu estou vendendo, onde eu vou prestar o meu serviço. Então tem essa mudança mesmo. Hoje é comum as pessoas se instalarem em municípios que têm um ISS mais vantajoso, né? Só que isso é porque hoje a gente tem essa característica que a tributação é na origem. Então é onde eu estou, é o que importa. No futuro não, para onde eu estou prestando o serviço. É essa alíquota, é esse local
que vai determinar a alíquota da minha prestação de serviço. Esse item não poderá mais fazer parte do planejamento tributário, né? A Exato. gente vai ter que mudar. E por isso que é importante, eu volto aqui a falar, né, de ter empresas como Opus Full Contabilidade, KPMG junto, né, para estar assessorando e todo o direcionamento de um planejamento aí tributário, lógico, dentro das novas regras da reforma tributária brasileira, né? Tem que refazer as contas aí. E fazer as contas, isso mesmo. Pessoal, a gente fica muitas vezes, né, amarrado a situações. Poxa, já faz tempo que eu estou, vamos dizer, com tal situação, tal. Não, para, né? Eu acho que é o momento agora de parar cada instituição, na verdade, ou cada pessoa profissional de serviço de saúde, né? Digo médico, fisioterapeuta, entre outros aí que presta serviço e que emite nota ou ainda emite recibo, né? E olhar para dentro, falar, opa, peraí, como que eu vou fazer agora? É mais vantajoso porque meu serviço agora está na alíquota tal, né? Menor, né? Então, mudar muitas vezes a forma de faturamento da sua empresa ou da sua pessoa aí, pessoa física e pessoa jurídica junto, né? Se mistura muito, tá? É, ah, bom, então, né, falamos de diversas situações hoje, já, né, em relação a esses novos impostos, né? A questão da transição também, acho que ficou muito bem esclarecida. Teria alguma situação a mais a pontuar ali em relação a essa transição do modelo para o novo sistema? Não sei se o Tomás quer fazer uso da palavra para... Tomás? Boa noite, William, Thiago, Angel, todos aí que estão nos assistindo. É, essa questão só um comentário, nessa questão das alíquotas do município, o IVA, né, ele já é adotado em alguns países no mundo aí afora, né? Só que no Brasil, como ninguém quer perder poder, todo mundo quis ter um pouquinho de poder aí, então foi criado o IVA Dual, que é onde separa o IBS e a CBS, né? A CBS ficou com os órgãos federais e a CBS e o IBS com municípios e estados, né? Ninguém quer perder, então continua aí ainda a mudança aí da alíquota, depende do destino do serviço e tudo mais. É complicado. Mas a transição, mas a Desculpa, transição, Tomás, só deixar claro o que é o IVA, né? Que é o Imposto sobre o Valor Agregado, é isso, tá. né? Deixar bem claro, porque todas Índice de essas. valor agregado. Isso, ainda é muito novo, né, para nós, então acho que é importante só deixar claro aí para os Isso. participantes, né? Isso, o IVA é o índice de valor agregado, que aí vai ter a alíquota de 27,5% aí, de 26,5% a 28%, o pessoal está tentando chegar a esse acordo aí, né? Então vai ter basicamente o imposto que vai ser cobrado, vai ser o IVA, né? E no nosso país vai ser o Dual, né? Que é o CBS e o IBS. Mas a transição, ela vai funcionar em 2026 como teste, né? Que inicia a fase de teste do IBS e CBS. Em 2027 já vai se extinguir o PIS e COFINS e passar a valer a CBS 100%, já vai começar a ter mudanças nas obrigações acessórias para a gente da contabilidade, já vai ter começar a ter mudanças significativas nas empresas também. De 2029 a 2032, começa a implantação do IBS. E ele vai ter uma redução gradual das alíquotas, né, de ICMS e ICMS até 2032, onde se dá lugar ao IBS 100%. E em 2033, a reforma já vai estar 100% implantada, já vamos trabalhando normalmente. Mas até chegar lá, o caminho vai ser duro, tanto para nós, como profissionais de contabilidade, quanto para os empresários aí, pessoal das empresas. Tá. Não, obrigado, Tomás. Eu acredito assim, né? A questão dos municípios, e tem que também deixar claro, né? Porque é muito complicado hoje você tirar o recurso do município, né? Que ele já tem seu planejamento, não é verdade?
e muitas vezes levar só para um nível nacional para falar, bom, quem está tomando conta do dinheiro agora é a União e não os municípios. Eu acho que isso daí realmente não seria bom, né? Não, Ou seria um pouco temerário, então por isso que teve essa situação. Eu acompanhei um pouquinho perfeitamente. junto com o deputado Rauli, que é um dos que mais atua dentro da questão da reforma tributária, se não for o pai da situação, se não falha a memória, né? Então a gente acabou conversando bastante sobre isso daí. Mas o que a gente vê assim bem diretamente na área da saúde, que é o que mais nos importa hoje, né? Essas questões da alíquota efetiva aí dos tributos sobre o consumo de empresas de saúde, né? Então, essa eu acho que é uma das dúvidas maior. E o impacto da carga tributária para o setor da saúde, né? Eu sei, o William poderia nos ajudar um pouquinho nesse tema aí? Claro, claro. Vamos lá, né? Enquanto a gente não tem a alíquota oficialmente, né? A gente tem aqui esses estudos que nos conduzem, né? O governo, quando iniciou essa discussão de reforma tributária, né? O contribuinte aqui, as empresas de modo geral, tinham um receio bastante, ninguém tem ainda um receio bastante grande de onde vai parar esse novo tributo, né? Eu vou pagar mais, eu vou pagar menos, como é que isso vai mexer no meu bolso aqui, né? Como tributação sobre o consumo, o natural é que isso acabe lá na ponta do processo, sempre onerando ou beneficiando a pessoa física que está comprando, você que está acompanhando aqui a nossa live. Porém, lá no início da discussão, o governo falava o seguinte: a gente vai passar por essa transição toda e o nosso objetivo aqui é que a gente não tenha aumento de carga tributária, mas isso olhando a relação, a arrecadação atual do governo de tributos indiretos em relação ao PIB, 2023, 24, 25, e essa arrecadação lá em 2033 relacionada ao PIB. Então, a ideia é que a gente não tenha aumento nessa arrecadação. Porém, hoje são mais de 200 setores da economia brasileira e é difícil fazer essa conta fechar, né, de hoje lá em 2033 no mesmo patamar de arrecadação, sem que alguém pague mais e alguém pague menos. Isso então vai acontecer. A gente tem que equilibrar isso e o governo está trabalhando para equilibrar essa conta aqui. Isso traz um exercício que a gente tem que fazer aqui dentro do nosso setor de saúde, né? Que a gente precisa traduzir isso dentro das nossas empresas, dentro da nossa pessoa física, dentro da minha empresa unipessoal que eu tenho, o meu Simples Nacional, enfim, cada empresa vai ter o seu impacto. Então, quando a gente fala de impacto na saúde como um todo, a gente tem uma boa parte do setor da saúde que foi beneficiado aqui com essa redução de alíquota de 60%. Então, boa parte do serviço de saúde talvez seja prestado aqui por vocês, vai estar na redução, plano de saúde está na redução, lá os hospitais, como serviços hospitalares, vão estar na redução. Se eu estou num hospital que já está incentivado por alguma questão de ser um hospital beneficente, vai continuar com a sua redução, sua imunidade tributária também, sua sua isenção tributária. Porém, eu preciso olhar para dentro da minha operação e onde eu estou. Se a gente olhar naquela alíquota de 26,5%, ela é desafiadora. Se ela chegar a 28, é mais desafiadora ainda. Se eu tirar para a redução de 60%, ela já melhora um pouco. Porém, eu tenho situações aqui de empresas que hoje estão no Simples Nacional, pagam uma alíquota menorzinha, tal. Tem empresas que estão no presumido e pagam uma alíquota menor de PIS e COFINS, e aí esse presumido ele não, né, de PIS e COFINS, essa redução de PIS e COFINS ela não vai existir mais. Então, essas empresas que estão no presumido vão para essa alíquota cheia também, ainda que reduzida a 60%, mas vão para essa alíquota cheia. E aí eu tenho a figura também dos créditos, né? Porque hoje a gente tem que olhar para os créditos também que eu aproprio dentro da minha operação. Então, por vezes eu compro ali produtos, né? Contrato serviços e eu pago imposto nesses produtos e nesses serviços que eu contrato, né? E eu passo a tomar crédito dessas operações. Então, a gente tem que fazer conta aqui, porque no fim do dia o que eu vou pagar? Vai ser o líquido entre o meu débito, né? Tributário das minhas saídas, menos o crédito da minha entrada. E aí eu pergunto, né, para você que está acompanhando aqui, né, qual que é o volume de despesas, de custos, né, que a gente tem de compra aqui que vai gerar crédito? Aí você pode estar se olhando agora e falar, não, minha empresa sou só eu, né, eu sozinho, eu médico aqui, presto meu serviço, eu tenho os custos aqui com a impressora, né, com a parte de papelaria aqui dos meus receituários médicos, enfim, o volume é pequeno aqui, talvez de despesa e de custo, então não vou ter muita geração de crédito. E aí eu olho para a parte da despesa, falo, opa, então como é que essa despesa aqui vai impactar? Como é que essa carga tributária vai impactar? Tem uma carga tributária que vai aumentar no meu segmento também?
Então, a gente tem que olhar caso a caso aqui, mas a carga tributária, se a gente olhar ela friamente, comparado com o que a gente tem hoje na economia, parece é uma alíquota desafiadora, sem dúvida, né? Se olhar para o 26,5, 28, o bom é que no setor de saúde a gente já tem uma redução aqui que já ajuda bastante, mas eu tenho que olhar para dentro de cada empresa aqui, porque a gente não consegue colocar isso dentro de uma régua que é igual para todo mundo, tá? Eu vejo assim, né? Normalmente se pinta um monstro de tudo aquilo. Quando você fala em mudança, em reforma, né? Normalmente a gente fala assim, poxa, vai vir um monstro aqui, né? Ou um bicho. E daí muitas vezes você vai olhar e fala assim, não, não é tão feio assim, não é verdade? Só, lógico, você tem que fazer o dever de casa também, né? Dever de olhar para dentro de casa, vamos, né? Tem que sentar lá com o seu contador, não é verdade? Tem que discutir com Perfeito. ele, tem que alinhar, tem que com o seu pessoal de apoio, né? Financeiro, tudo. Bom, como que vai ser aqui? Pessoal de compras, deixar tudo bem alinhado, muito bem, é, com apoio, acho que um back muito bem forte, né? Cada vez mais profissional, não é verdade? Então, Perfeito. o que que acontece? Quando a gente começa a olhar para a área da saúde e fala assim, olha, amadorismo não dá mais, né? Então, nós temos que começar a olhar isso, a gente fala, viu? Para quem, né, aqui, quem está nos assistindo, através de federação, de confederação, eu falo, olha, sindicatos, né, porque a nossa federação, a FEUSPAR, é a Sene Saúde, é a base sindical patronal da saúde, né? Então a gente sempre fala para o pessoal, olha, não dá mais para ser uma forma amadora, né? Lá atrás, há 30, 40, 50 anos, dava. Agora a gente tem que começar a olhar um pouco diferente, não é verdade? E cada vez que tem uma mudança, é um botãozinho que aperta, né? Que você fala, opa, peraí, deixa eu ligar com isso daqui, deixa eu olhar com carinho, não é verdade? E, É natural que a gente seja especialista na área, né? Como médicos que são, então vocês têm, sim, obviamente, o esforço todo dentro da área de vocês ali. Essa parte financeira, às vezes, tem que chamar seus parceiros mesmo de negócio, sentar do lado aqui, porque por vezes é algo que está bastante fora, né? Do nosso contexto ali hospitalar, de prestação de serviço médico, etc. Mas veja, o que a gente está falando, o que a gente já falou do início da live até agora aqui, é algo que impacta, né? A questão da nossa receita, a nossa lucratividade, né? Quanto que eu vou cobrar pelo meu serviço, porque a dinâmica está mudando. A forma que eu precifico hoje é uma, a forma que eu vou passar a precificar o meu serviço vai ser outra, né? Porque senão, se eu não pensar e não me atualizar em relação a isso e manter tudo como está, algum impacto no seu ganho lá no final do mês você vai ter certamente. Então, a gente tem que se atentar a isso e chamar os nossos parceiros aí, né, para isso, a parte financeira, os contadores estão aí e tudo mais, para dar esses elementos para vocês, para que vocês continuem tendo a saúde também financeira do negócio de vocês, né? é isso mesmo. Hoje não. E uma Eu acho coisa que que vocês. Perdão, David Sá. desculpa, só complementando, né? É importante deixar claro, né, pessoal que está nos assistindo, que a gente fala, não, a alíquota vai ser de 26 a 28, e aí tem uma redução de 60. Então, quando a gente faz essa conta, a gente estava lá na apresentação do William, a gente chega numa alíquota, né, efetiva aproximadamente sobre sua receita de 10,6 a 12%. Então, essa é a alíquota que o setor da saúde vai ser tributada a partir de janeiro de 2026. Então, a Perdão, você gente tem que, poderia, por favor, me perdoa, repetir? claro, Só. perfeito. Vamos lá. Então, quando a gente fala, né, menciona que a alíquota efetiva é de 25,5 a 28, e aí depois a gente menciona a questão dos 60% da redução, a gente tem que fazer o cálculo desses 60% para chegar de fato na alíquota efetiva. Qual é essa alíquota efetiva? Então, quando eu olho quanto eu faturo e quanto eu vou ter de tributo de fato, né, sobre o consumo no setor da saúde. Então, a gente está falando, como a alíquota não está fechada ainda, então não somos só nós que estamos correndo atrás do tempo, né? O governo também está correndo, porque nós estamos a poucos dias da virada do ano e a gente não tem alíquotas definidas já. Então, é um problema. Então, a gente fala que a alíquota sobre a sua receita de serviço, sobre a sua consulta, sobre o seu exame, ela vai girar em torno de 10,5% a 12%. Então, a gente tem que olhar para isso, entender, claro, né, que muda-se um pouco
algumas formas de apuração, onde nós podemos utilizar custos e despesas com créditos, né, para que a gente reduza esse impacto na apuração, mas direto na receita nós teremos aproximadamente esses 11%. Ótimo. Obrigado, Davidson. E eu acho que isso é importante, né? Porque quando a gente começa a falar em percentuais muito altos, né? 27, 28, 60, Dúvida, né? e escuta, porque e é bem isso, né? Encontra um amigo, ou uma pessoa que acabou ouvindo de alguma forma equivocada, eu falo, poxa, mas eu pagava, agora eu vou pagar 30% de imposto. Não, calma, né? Então tem uma regra, né? Tem uma regra, porque o governo também não quer que o sistema quebre, né? Falando aqui da reforma tributária diretamente ligada à saúde, né? Ele não quer que já sabe como que está o setor da saúde, né? Que precisa de uma Perfeito. atenção. O William mencionou também a questão do preço de venda, né? Sim, Então, vamos falar que vamos dar um exemplo de um médico, de uma clínica que atenda lá um convênio médico. Então, hoje, ele emite uma receita, né, uma nota referente ao valor da consulta, do exame, e ele tem o tributo por dentro. A partir da reforma, ele tem o tributo por fora. Então, a gente já conversou com os nossos clientes se eles estão de acordo com esse aumento do nosso faturamento, nosso serviço aumentou. Então, alguns setores e as empresas de grande porte já estão pré-estabelecendo que a minha venda incluirá o IBS-CBS como o IVA dual por fora, e quem vai absorver é o cliente. Então, o aumento da carga tributária se passa para o preço de venda. Então, esse é um item relevante que a gente tem que analisar, porque no setor da saúde a gente tem, na maioria das vezes, contratos fixados com preços, né? Então, a gente tem que entrar em contato aí com convênio e analisar essa precificação. é, obrigado. Eu acho que esse é uma dica extremamente importante, né? Então, assim, olhar para dentro dos contratos também, né? Não, pera aí, deixa eu ver. Até agora dava para ser dessa forma, agora não vamos ter que repensar, Exato. né? Então, isso é importante, por isso que a gente sempre fala, ó, olha para dentro de casa, vai ter que olhar cada caixinha, né? Não adianta falar, não, aqui eu não quero ver, não, vai ter que olhar cada caixinha, né? Não tem como, vai ter que sentar com o contador, vai ter que sentar com um parceiro que presta serviços para o seu estabelecimento, né? Isso nós falamos de grandes empresas de serviço de saúde ou pequenas, né? E vai ter que sentar com o comprador de serviço, né? Muitas vezes é um plano de saúde aí da sua região, cada região tem seu plano de saúde que mais compra serviço da instituição. Mas eu queria deixar claro Aqui tem uma um ponto, questão. aproveitar essa tua fala aqui, Rangel, porque ela é bastante boa, né? Eu costumo dizer aqui para o pessoal que a reforma tributária, embora ela tenha esse nome de reforma tributária, ela não se limita à área tributária, ela não se limita à contabilidade. Ela é uma reforma do negócio como um todo. Então, a gente vai ser convidado aqui a repensar a forma como nós operamos aqui com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, né? Um exemplo que eu trago aqui, às vezes a gente está acostumado ali a fazer, por exemplo, eu não emito nota, eu tenho recibo. Só que agora, se eu estiver operando, por exemplo, com uma pessoa jurídica, né? Muito provavelmente ela vai querer uma nota fiscal ali com o destaque do imposto para ela poder tomar crédito, né, do seu serviço. Então, essa dinâmica a gente tem que pensar. Ela muda o negócio como um todo. Como eu faço o negócio hoje aí dentro do mercado de saúde, que é onde vocês estão inseridos, né? Ótimo, obrigado. E eu só, antes que eu esqueça, e foi um assunto que você tocou, que é a questão das filantrópicas. É, deixar claro, né, que a questão, o governo não mexeu nessa situação de imunidade, né, das filantrópicas, né, das instituições sem fins Exato. econômicos, sem fins Sim, exato. lucrativos, né? Então, deixar claro isso, porque muitas vezes se confunde, não, tá, mas e agora? Perdi meu benefício, não perdi? Não, né? Mantém os benefícios, as imunidades, as isenções, né? São a regra da legislação do SEBAS, né? Então, deixar claro que o impacto vai ser para as instituições
de emissão de nota, prestação de serviço, não privado, não filantrópico. Só que os filantrópicos, de alguma, ela compra serviço, né? Então, assim, tem prestador de serviço que presta serviço para os filantrópicos, né? E compra medicamento, não é? Então, eu não sei, agora é uma dúvida minha aqui, o William, ou o Devsat, ou o Tomás, isso poderá, de alguma forma, impactar também? Esse fornecedor ele vai ter que estar atento a fazer a sua etapa da cadeia de forma adequada, né? Essa entidade filantrópica, por exemplo, que ela não vai ter a tributação na saída aqui, Rangel, ela também vai ter que abrir mão desse crédito da entrada, tá? Ela não vai poder se creditar aqui, porque ela não vai ter o débito na saída, então ela não vai se creditar. Mas isso não exime o fornecedor da responsabilidade dele tributária que ele tem em relação àquela operação de venda de medicamento, de prestação de serviço de saúde, né? Então, essa empresa que está prestando serviço para esse hospital ou vendendo para esse hospital tem a sua responsabilidade de emitir o documento, fazer a tributação adequada, ainda que a instituição lá na frente, por ser filantrópica, tenha que fazer o que a gente chama aqui de do estorno do crédito da entrada, né? Vai ter que estornar esse crédito da entrada, porque não tem Mas tributação na saída. ele não vai ficar com a responsabilidade de recolher esse imposto, essa contribuição e pagar para o governo. Não, porque o imposto quem paga e recolhe é o contribuinte. Então, o fornecedor é quem vai emitir o documento, destacar o imposto no documento e pagar isso para o governo. A instituição filantrópica aqui que vai adquirir esse serviço vai fazer o lançamento dessa nota lá, vai ver que tem uma tributação, né? Mas ele não vai se creditar daquele valor ali porque ele não tem a tributação na saída. Senão ele ficaria acumulando crédito tributário, né? Então o governo tratou de cuidar disso também. Falou: se a tua saída aqui ela é imune, você tem essa imunidade aqui, você estorna os teus créditos de entrada. Mas isso é algo que o hospital filantrópico vai fazer. Vocês, prestadores de serviço e fornecedores de produto para o hospital, têm que fazer a sua tributação, a sua emissão de nota de maneira adequada e recolher o seu tributo para o governo. E também deixar claro, né, que o sistema da CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, suas federações, ela cuida de todas as instituições de saúde, independente. Né? Quando se fala uma instituição privada, que é privada pura, privada filantrópica, está no escopo aí no guarda-chuva da Confederação Nacional de Saúde e das suas federadas. Então, por isso que isso importa para a gente, né? Que a gente tenta, de alguma forma, cuidar. Pessoal, a questão de regime tributário, né? Na área da saúde, o que vocês entendem que seria mais vantajoso? Olha, essa pergunta ela é muito comum, né, nesse tema e antes de forma ela também era muito usada, né? Mas assim, para a gente responder qual regime é mais vantajoso no setor da saúde ou em qualquer outro setor, de forma assertiva, a gente precisa analisar empresa por empresa. É o negócio, entender o business, entender a estrutura que cada empresa tem. Então, para isso, será necessário realizar um diagnóstico tributário, um planejamento tributário, e se preparar, fazer essa implementação do regime mais vantajoso para a sua empresa. Então, às vezes a gente recebe mensagens, né, ligações, pô, o cliente de vocês, tal, me indicou, porque o regime tributário dele vocês mudaram e ficou mais vantajoso, ele reduziu a carga tributária. Preciso mudar também a minha. Falou, bom, espera um pouquinho, vamos entender qual a sua estrutura, é, você tem funcionário, não tem funcionário, você tem tomadores de serviço, não tem tomadores de serviço. Então, é um emaranhado de informações, de questionamentos que a gente tem que fazer para entender qual o melhor regime tributário para ser aplicado na sua empresa. Eu tenho um grande amigo que ele costuma falar, quando a coisa é muito personalizada, ele fala que é uma alfaiataria da coisa. Então, seria uma alfaiataria Exatamente. do, do tributo ali para os estabelecimentos de serviço de saúde. Exato. Um blazer, um terno ajustado. Bom. E a questão do Simples Nacional, pessoal, como que fica nisso?
Não, vamos lá. O Simples Nacional aqui, e só fazendo até um adendo aqui no comentário da tributação, do regime tributário atual hoje, né? Quando a gente olha ali presumido e lucro real, né? Vamos tirar o Simples aqui que eu já vou falar dele. Mas hoje, quando a gente vai definir, a gente chega para o contador e o contador explica, né? Fala um monte de coisa lá, faz assim, faz assado, você tem aqui o presumido e real, né? E a gente olha para o presumido e real, que é uma questão muito relacionada ao imposto de renda, tá, pessoal? Mas hoje o PIS e COFINS ele fica mais barato se eu vou para o presumido. Então, às vezes, o PIS e COFINS hoje, ele acaba por nos fazer decidir, ainda que eu pague um pouquinho mais de imposto de renda, e eu vou pagar menos de PIS e COFINS, no conjunto da obra aqui, vale a pena ficar no presumido. E tem muita gente que faz essa avaliação. E isso é algo que a gente já tem claro aqui que vai mudar. Como o PIS e COFINS ele vai deixar de existir, pessoal, e não tem mais essa diferenciação entre o PIS e COFINS no lucro real é 9,25, no presumido é 3,65. Então vamos para o presumido. PIS e COFINS vai deixar de existir e a alíquota de IBS e CBS ela vai ser igual tanto para o lucro real quanto para quem está no lucro presumido. Então, essa decisão agora de fico no lucro real ou vou para o lucro presumido, ela é muito mais e puramente relacionada ao imposto de renda, né? Então, às vezes, pode ser que a gente olhe lá e faça sentido, o pessoal se assusta com o lucro real, né? Mas, às vezes, se a lucratividade ela não está, né, muito alta, talvez valha a pena ir para o lucro real e pagar o tributo sobre a lucratividade, ao invés de pagar sobre a receita, né? Se eu tenho grandes custos e grandes despesas na minha operação. Então, esse é um cenário aqui que já está claro e vale a pena olhar nesse sentido. Olhar com outros olhos para o lucro real e presumido. Mas e o simples, né, pessoal? O que é o simples aqui? O simples está mantido, tá? Então, informação boa, importante, interessante. Simples Nacional, ele está mantido como ele é hoje. Então, hoje você que paga uma alíquota fechadinha do Simples Nacional, essa tua alíquota do Simples, ela serve para pagar o imposto de renda, a contribuição social, a parte previdenciária e a parte de consumo, né? Então, ICMS, PIS, COFINS, ISS, está tudo dentro daquela única alíquota que a gente paga do Simples. E vai continuar assim, tá? Para quem é contribuinte do Simples Nacional. O que muda para o Simples Nacional é que o governo está dando a opção deste contribuinte do Simples Nacional se tornar contribuinte de IBS e CBS. Traduz para mim, William, vamos lá. O que quer dizer isso? Não significa dizer que você vai deixar de ser Simples Nacional. Você continua sendo Simples Nacional para o imposto de renda, para a contribuição social e para a parte previdenciária, mas a parte de tributo sobre o consumo, ele sai do Simples e você passa a ser um contribuinte de IBS e CBS. Mas em que ponto que vale a pena eu ser um Simples Nacional como eu sou hoje, ou ser um Simples Nacional contribuinte de IBS e CBS? Isso vai depender do quanto você tem de compra dentro da tua operação. Se você tem muita compra de produtos na tua operação para prestar o teu serviço, ou se você contrata serviços para você poder prestar o seu serviço também, você tem um volume de compras aqui que tem tributação que você vai ter que tomar o crédito disso. Se você é contribuinte, você vai poder tomar o crédito disso. Se você não é contribuinte, você não vai poder tomar crédito disso. E toda a tributação das suas compras vai se tornar custo para você. Então, essa é uma avaliação que tem que ser feita pelo Simples Nacional aqui. Agora, se eu sou um Simples Nacional, que eu sou uma pessoa física, que, por exemplo, estou no Simples lá, minha empresa sou só eu, né? E eu presto o meu serviço, é a minha hora de trabalho que eu oferto ali dentro daquele Simples Nacional. Aí talvez valha a pena você continuar no Simples como ele é, porque você não vai ter crédito de nada, você não compra, né, produtos, você não contrata serviços aqui para se creditar, aí você fica na tua hora de trabalho, do teu serviço médico, por exemplo, tributado no regime como ele é hoje. Porque se você for para o regime geral, lembre-se, se você for para a regra geral, você vai estar naquela regra geral de 26,5, com redução de 60, é aquela alíquota, é aquele jogo que você vai jogar. Se você ficar no simples como ele é hoje, aí você vai ter dentro da alíquota do simples, e a alíquota do simples ela não muda. O que muda é a composição dessa alíquota. Sai o ICMS, PIS e COFINS dela e entra a IBS e CBS. Mas a alíquota do simples ela não muda. Então essa é a dinâmica que a gente tem que observar aqui quando a gente está falando de Simples Nacional. Vou Ótimo, compartilhar aqui um tema aqui sobre o Simples Nacional que eu acho importante, pessoal, que é assim, a primeira análise é assim, quando eu sou pequeno, quando eu tenho um faturamento menor, eu busco um contador e ele fala, não, você tem que ser do Simples, né? E aí você tem que entender se você tem que ser mesmo do Simples, né? Por quê? Tem um setor da saúde, né? Para algumas atividades do setor da saúde, a gente tem uma particularidade que é, primeiro, analisar se a empresa está apurando no anexo correto. O que é o anexo correto? O Simples Nacional, ele tem 5 anexos. E cada atividade
com algumas regras específicas, devem ser tributadas no seu anexo. Então, o que a gente tem encontrado hoje no dia a dia, né, em clientes, em novos clientes, a gente faz o levantamento, onde o cliente está sendo tributado no anexo 3, prestador de serviço. Porém, para alguns setores, para algumas atividades do setor da saúde, tem uma regrinha específica lá na legislação do Simples Nacional que demanda um cálculo sobre a sua folha de pagamento, então chamado de fator R. Então, se o fator R atingir aquela alíquota de 28%, beleza, eu continuo no anexo 3. Caso contrário, eu tenho que fazer essa tributação no anexo 5. Qual que é a diferença? O anexo 3 ele é mais barato. Então, houve casos da gente iniciar com um cliente aqui, onde ele estava sendo tributado no anexo 3, ele deveria estar sendo tributado no anexo 5. O que que isso quer dizer? Que esse erro ele revela uma inconsistência tributária, que vai gerar um passivo tributário relevante. Então, ou seja, ele está fazendo a apuração no Simples, muitas vezes o Simples está sendo mais vantajoso para ele, mas porque ele está sendo tributado no anexo incorreto. Então, a gente tem se deparado muito aqui na OpSul com esse formato e essa análise. Por quê? A empresa menor, ele entende que tem uma complexidade menor e ele vai buscar ali um prestador de serviço que fique mais em conta para ele, e muitas vezes isso acaba saindo caro. Ótimo, Devisati. E eu acho que é bom a gente deixar claro, né, uma live nessa proporção, falando de reforma tributária, né, é, com instituições tão sérias, que tudo o que é orientado é dentro da legislação, dentro da questão legal, né, não tem manobra para livrar do imposto, pelo contrário, né, é para se encaixar dentro do perfil correto, justo, correto. Né? Então, assim, olha, se você está aqui, tem o fator R, você tem essa situação. Ah, não, pô, você tá fazendo errado, ou um profissional fez errado para você, ó, você tem um risco aqui, tem que ser regularizado. Então, deixar muito bem claro que tudo que leva aqui de possibilidades são possibilidades para encaixar dentro do que é correto, não é verdade? Né? Então, Perfeito. assim, É ó, sem vamos pagar o jeitinho. justo. Né? É aquilo que a gente falou lá no começo, ó, tudo bem, temos que pagar, mas não vamos pagar o justo, não é verdade? Por quê? Porque isso daí também está colocando em risco a saúde financeira da minha empresa. Mas ninguém quer nada que seja fora da legalidade, né, da regularidade. Né? Não é verdade? Então, deixar claro numa live nessa proporção que o intuito nosso é fazer da forma correta e orientar para que as instituições tenham ali a melhor performance dentro da sua da questão tributária, né? E do seu negócio, né? Que sobre recurso, que mantenha folha de pagamento, que mantenha emprego, na verdade, que preste um serviço, falando aqui de saúde, preste um serviço de qualidade para a população, né? Que faça a sua papel, que é a sua vocação, né? Maior, que é uma vocação maior, isso aí provado agora na pandemia, né? Todo mundo parou, quem teve que continuar trabalhando em saúde, não é verdade? Então, e é isso que a gente tem a responsabilidade de trazer aqui para todos. Ah, pessoal, essa questão, né, e hoje nós temos muitos médicos, né, envolvidos, até agradecer aqui o CRM, e aqui em específico CRM do Paraná, em nome do presidente Romualdo, em questão dos médicos, né, como que fica esse cenário, né, questão de distribuição do lucro tributado, como que vai funcionar isso? Vocês poderiam, né, nós estamos aí já partindo para o nosso encerramento, se vocês, os três, pudessem de alguma forma E, contribuir, eu agradeço. isso gerou uma polêmica muito grande, porque no Brasil nós não tínhamos até a aprovação da nova lei da tributação sobre lucros e dividendos, né? Então, foi um tema que ficou muito popular, né? Ultimamente, a lei 15.970 instituiu, entre outros tributos, né, a tributação sobre lucros e dividendos. Então, resumidamente, como vai funcionar a questão da tributação? Então, primeiro, as empresas elas deverão fazer a retenção sobre o excedente à distribuição de lucro mensal de R$ 50.000.
Então, toda vez que a empresa, sua empresa PJ, fizer o pagamento ou a provisão do lucro ou do dividendo, ela deverá fazer a retenção dos 10%. Isso mês a mês. Se você fizer 3 pagamentos de 20 mil, você tem que usar os 50 mil como base. Então, quando chegar lá na declaração do imposto de renda, lá em 2027, ano calendário 26, esse imposto retido ele vai poder ser descontado do seu imposto a pagar, como já acontece hoje com o Prolabore, por exemplo. Tá? Então, a distribuição mensal que ultrapassar os 50 mil reais, então de 50 mil até 100 mil reais por mês, o sócio pessoa física, tá? Então, a pessoa física ela deverá ser tributada a alíquota gradativa de até 10%. Então, se o sócio receber 90 mil, a gente está falando de uma alíquota gradativa de até 10% do que exceder os 50 mil até os 90. Se esse pagamento, se esse recebimento de dividendos e lucros que esse sócio acionista receber ultrapassar, né, de 100 mil reais, a alíquota será já efetiva de 10%. Então, a gente está falando de 50 mil mês ou 600 mil ano, gradativa até 10%. De 601 mil a 1 milhão e 200, entra já a alíquota efetiva acima de 1 milhão e 200, a alíquota efetiva de 10%. Então, se eu fizer o pagamento de até 50, eu não pago nada. Se eu pagar de 601 até 1.200, gradativo de até 10%. Ultrapassou 1 milhão e 200 no ano, eu pago já direto os 10%. Um fato relevante é que o sócio pessoa física, né, que tiver outros rendimentos, eles serão somados também, outros rendimentos da mesma empresa, eles serão somados, né, na tributação do rendimento da pessoa física. Então, ele pode ser que ele tenha 50 mil reais no limite e ele tem um JCP, por exemplo, um juros sobre capital próprio que ele recebe, que vai ser somado a esses 50 mil e deverá ser tributado. Então, são várias regrinhas, né, e que implicam em várias análises tributárias para tributar ou não. Tem um item relevante dentro de tudo isso, é que os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025, eles poderão ser distribuídos até 2028 sem a tributação do lucros e dividendos. Então, o que isso quer dizer? Então, as empresas precisam correr agora até dia 31 de dezembro, fazer análise da sua demonstração financeira, entender o que tem de lucro acumulado, o que pode ser provisionado a ser distribuído aos acionistas. Porque se ela tiver um lucro acumulado, vamos imaginar que são 2 sócios, e eu tenho um lucro acumulado de 10 milhões, esses 10 milhões eu vou fazer uma ata de aprovação de contas, de distribuição de lucro, registrar essa ata na junta comercial do Estado, dizendo que eu estou provisionando os lucros e dividendos no montante de 10 milhões na participação de 50-50 para cada um dos sócios. Ou seja, esses lucros eles não são tributados, porque ocorreram antes de 2026. Então, toda vez que você fizer um pagamento dentro desses lucros que foram provisionados em 2025, você está livre da tributação. Caso você não faça essa provisão, aí você será tributado. Então, um item importante de planejamento que a gente tem e que o governo assertivamente deixou disponível esse lucro acumulado até 31 de dezembro de 2025, isento desse imposto sobre dividendos. Um outro ponto aí, complementando o que o Thiago falou, tinha-se uma dúvida de que se as empresas do Simples, os lucros e dividendos do Simples Nacional entrariam nessa regra, por uma questão de hierarquia de lei, né, e tudo mais. E a Receita se posicionou essa semana que sim, os lucros e dividendos pagos por empresas do Simples Nacional a seus sócios se enquadram nessas regras aí que o Thiago acabou de mencionar. Obrigado, Tomás. Obrigado, Thiago. William,
Tem algo? Não me resta dizer que temos mais uma coisa para ficar atento aí, né? Então, falamos tanto de reforma do consumo até aqui, e nos minutos finais aí ainda demos uma palhinha de reforma da renda, né, pessoal? Que é algo que está começando, essa é uma primeira onda aí da reforma da renda. A gente deve ver novos capítulos da reforma da renda sendo escritos ao longo de 2026, tá? Então a gente tem que ficar atento também. A primeira que veio aí é essa dos 10% aí sobre dividendos. É mais um desafio para a gente colocar dentro do nosso quebra-cabeça tributário aqui, né? Quem sabe é um tema de uma próxima live nossa, não é verdade? Quem sabe? É um bom tema. Pode Vamos deixar ser. organizar, né? Vamos deixar organizado essa nossa uma próxima live. Nós já vamos ter uma live em breve para falar ali da jornada de trabalho, né? Que é um tema bem importante também, que vai impactar aí ao setor saúde. E depois dessa podemos vir falar a questão da reforma tributária relacionada à renda. Pessoal, eu tenho muito a agradecer. Eu vou deixar aqui um espaço, né, para as duas instituições. Aí eu não sei se é o Devisart que vai falar ou se vai ser o Tomás, né, e o William falar pela KPMG um pouquinho de vocês. É uma forma de retribuir, né, esse carinho que vocês tiveram com a gente, de aceitar esse desafio dessa nossa live. É uma live gostosa. Estamos com 1 hora e pouquinho aí de live. E se deixar, a gente fica mais um tanto, né? E então, se vocês puderem, de alguma forma, aí, né, ter um espaço para falar um pouco da instituição de vocês, tá bom? Quem Bom, acha vamos que lá, o, posso falar. Bom, então, como o Rangel mencionou lá no início da live, nós somos uma empresa de BPO contábil, tributário, e de recuperação de créditos tributários. A gente já atua no mercado há mais de 15 anos, e nos tornamos especialistas em contabilidade e tributação no setor da saúde. Então, alguns dos nossos diferenciais são o atendimento consultivo, próximo ao cliente, com especialistas que será responsável direto pela sua empresa quando você estiver dentro da carteira aqui da Opsul. Dentro do nosso escritório, a gente mantém sempre o acesso livre aos sócios, né? Eu e Tomás, a, a qualquer cliente e funcionário, colaboradores dos nossos clientes. A gente acredita muito que a contabilidade ela deve ser ferramenta de gestão para os empresários e para as empresas. Então a gente sai um pouco daquele contador que manda guia, manda o DARF e você só vê ele 2, 3 dias antes do DARF, né? Porque ele só manda imposto. Então a gente gosta de estar dentro do cliente, de visitar o cliente, de participar. Nós estamos em Ribeirão Preto, sede em Ribeirão Preto. Nós já temos um local físico onde nós montaremos uma filial em Londrina, no Paraná, porque a gente já tem alguns clientes na região do Paraná e que a gente vai montar um time lá para ficar mais próximo ainda dos nossos clientes. obrigado. Agradeço o Rangel, agradeço o William pela aula, Tomás, meu parceiro, todos os apoiadores. Foi um prazer participar da live com vocês e quando tiver a próxima, estamos à disposição. Pô, a gente que agradece, obrigado, né? Foi muito bom, viu, Tomás? Muito bom mesmo vocês participarem com a gente. Ah, William? Tá ruim, Thiago. Não, vamos lá. Bom, só agradecer aqui também a Unity Health aqui pelo evento, por organizar tudo isso aqui. Para as pessoas, agradecer aqui o pessoal da Opsul também por trocar ideia juntos, né? A KPMG é uma empresa multinacional aí do ramo de auditoria e consultoria. Dentro da consultoria tributária que eu tenho atuado em projetos de implementação da reforma tributária com grandes empresas aqui do setor de saúde, dos demais segmentos que vocês possam imaginar aí a gente está atuando. Então, assim, muito bom vir aqui compartilhar com isso. Se você tem alguma necessidade relacionada aí ao tema, né? Se a tua empresa, enfim, precisa de alguma avaliação em relação à reforma tributária, conte também aqui, então, com a KPMG, com a minha pessoa, tem os contatos aí, vocês procuram pelo nome e vocês encontram. Então, acho que é isso, é reforçar aqui o agradecimento mesmo, parabéns pela live, e você que está aí nos acompanhando ou que vai acompanhar eventualmente essa live aqui via YouTube depois, já desejo aí uma boa sorte na jornada de reforma tributária. Busque informação de qualidade, porque a gente precisa
traduzir isso para os nossos negócios aqui, isso é extremamente importante. Rangel, mais uma vez, na sua pessoa, muito obrigado aí pelo espaço e devolvo para você a palavra. Obrigado, William. Obrigado mesmo pela parceria, né? Esteve junto com a gente aí nos nossos eventos, Londrina, em Curitiba. Contamos com vocês no nosso próximo evento, tanto a Opus Full como a KPMG, no dia 13 e 14 de agosto aqui em Londrina. O evento que vai reunir aí em torno de 4.000 participantes, né? Com mais de 120 expositores, um evento já a nível internacional, muito legal, sete telões simultâneos, tá? Para nós vai ser uma honra, né, ter todos aí que estão participando dessa live junto com a gente aqui na nossa casa, no nosso estado. Tá? Agradecer novamente, né, a CN Saúde, em nome do presidente Breno Monteiro, por esse apoio para todos nós. FEOSPAR, estou presidente da federação, mas agradecer a todos os diretores que nos apoiaram. Tá? Fico muito feliz de poder estar aqui junto com a Unity Health fazendo essa live e desenvolvendo trabalhos que possa trazer benefício para o setor saúde. Né? Lembrando, acho que poucos sabem que o setor saúde hoje é o terceiro que mais emprega no Brasil. Então, é muito grande o setor saúde. Nós temos que tomar um cuidado, cuidar com todo o carinho. Então, por isso que é importante vir com um especialista como o William, como o Tomás, como o David Sati, falando ali sobre reforma tributária e outras lives que nós vamos trazer aí. Para quê? Para dar o subsídio mesmo para cada instituição, olhar e falar, poxa, aqui é um caminho mais viável, um caminho mais seguro, um caminho que faz meu negócio prosperar e consiga fazer o melhor para quem precisa do serviço. Tá? Só tenho que agradecer novamente. Muito obrigado. Né? Até uma próxima. Obrigado, William. Obrigado, Tomás. Obrigado, Devsat. Obrigado. Obrigado a todos aí que participaram. A gente que agradece, Rangel. Obrigado. A nossa live via canal YouTube. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a Um todos. abraço a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.